No segundo domingo do Advento, o João Batista da Bíblia, o João Batista da antiga Palestina, está querendo acordar o João Batista que dorme dentro de nós. É urgente que nós levantemos uma geração de cristãos profetas, que nós tenhamos também nós, dentro do nosso coração, as profecias, para que nós possamos levar aqueles que nós amamos e a nós mesmos ao encontro de Deus, o nosso Senhor. João Batista é uma figura muito forte, que aparece em toda a quaresma e também no Advento. Uma figura que apresenta como o que vai preparando, abrindo o caminho do Salvador. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que era um homem muito forte. E a virtude da fortaleza que se encontrava na pessoa de João Batista, ela era justamente irmanada de outras 4 virtudes. Uma primeira virtude que nós encontramos em João Batista, dentro desse contexto maior que é a sua fortaleza, é justamente a magnanimidade. Magnus e anima, do latim grande alma ou alma nobre. João Batista era um homem que não se importava muito com os aspectos exteriores. João Batista era um homem que não se importava muito com a vaidade externa. Mas João Batista era um homem grande, nobre, nobilíssimo em questões de alma, essa grandeza espiritual, interna, essencial que nós encontramos neste homem. Uma segunda virtude, que é a virtude irmã da fortaleza, é a magnificência. Alma longa, paciência na adversidade, paciência nas intempéries. Uma pessoa forte é aquela que continua paciente quando os tempos são adversos. Por isso João era um homem de personalidade tão forte. Uma quarta virtude irmã da fortaleza é a persistência, do latim per mais sistere, todo firme. João Batista era um homem que ia até o fim, até as últimas consequências, sem recuar. Portanto, quando os pregadores, os teólogos, os biblistas dizem que João Batista era um homem forte, não é questão de músculos, não é isso. Não é questão de força da musculatura, não é hipertrofia não, minha gente. A força de João Batista estava exatamente nessa virtude que ele tinha, por sua total dependência e confiança em Deus. Um homem magnânimo, magnificente, longânimo e ao mesmo tempo um homem persistente. As virtudes que estão irmanadas com a fortaleza é que vai nos trazer justamente a viver essas mesmas virtudes, essas mesmas qualidades na nossa vida. Eu queria hoje, apenas como base introdutória a tudo isso, é pensar no cristão forte, tendo como paradigma, como modelo, como protótipo, justamente o grande João Batista. Mas eu queria sobretudo chamar a atenção, você que é família, principalmente pai e mãe. Eu queria conduzir totalmente essa liturgia de modo muito particular para essa intimidade familiar.
Nós precisamos de famílias que sejam fortes. Precisamos de família muito bem fundamentada. Famílias que vivam também a magnanimidade, a magnificência, a longanimidade. Qual é a boa notícia que deve o tempo todo ecoar, reboar dentro de nossas casas, de nossas famílias, do nosso coração? Que Jesus Cristo está no meio de nós, que pai precisa ver Jesus nos filhos, que os filhos precisam ver Jesus nos pais, que marido precisa ver Jesus na esposa, que a esposa precisa ver Jesus no esposo, que nós precisamos ver Jesus no outro. Esta é a boa notícia. A gente acostumou demais, minha gente, com as notícias trágicas. Nós achamos que não tem mais jeito, que acabou tudo, que essa pandemia vai ser o fim do mundo, o fim da espécie humana. Não! Essa boa notícia se renova a cada tempo, se renova a cada dia, porque o Filho de Deus não está lá nas nuvens ou atrás das nuvens. Não é uma relação efêmera, não é uma relação platônica que nós temos com Deus. Não, a nossa relação com Deus é uma relação muito íntima. Onde tem Jesus tem boa notícia, onde tem Jesus tem possibilidades de salvação, onde tem Jesus reina a alegria. Por isso é preciso ver Jesus no outro e se alegrar, principalmente nesse reduto íntimo que é a nossa casa, que é a nossa família, o nosso lar. Versículo 2 diz a palavra: está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta, versículo 3, é a voz daquele que grita no deserto. Qual era a missão de João Batista? Mensageiro, voz. Mas essa também é a nossa missão. Essa também é a sua missão de pai e de mãe. Ser mensageiro e ser voz. E aí entendemos, minha gente, que a boa notícia é a mensagem. Só que a mensagem precisa de um portador do bilhete, alguém que leve a mensagem, alguém que porte a mensagem. E aqui nós compreendemos justamente que mensageiro é aquele que leva um bilhete. Vamos lembrar de uma coisa, não sei se todos, mas alguém pelo menos aqui. Quando a gente era criança, vocês se lembram que sua mãe ou seu pai não podiam ir à padaria, onde eles compravam para marcar, compravam no famoso fiado, ou até pagavam horas depois, mas naquele momento eles não podiam ir até lá comprar o pão, o leite e a manteiga. Então a nossa mãe ou nosso pai fazia um bilhetinho: seu José, manda pelo meu filho uma manteiga, 5 pães, um leite, logo após o almoço eu vou aí pagar. E assinava embaixo, dando para você crédito e confiança, para que você levasse aquela mensagem até o seu José da padaria, e ele então lesse o bilhete. Você, representando a tua mãe, representando o teu pai, você então
pegava o pão, ou os pães, o leite, a manteiga e voltava para casa. Mas você não podia extraviar aquele bilhete, perder aquele bilhete, rasgar aquele bilhete. Não podia pedir a mais, nem a menos. O crédito que a tua mãe te deu, a responsabilidade que a tua mãe te deu, estava contido naquele bilhete. O bilhete era maior do que você, que era o portador da mensagem. O que é um mensageiro, minha gente? É aquele que leva a mensagem do Evangelho. Jesus me dá autoridade, Deus me dá autoridade como padre, mas para você como pai, como mãe, como catequista, nos dá autoridade de que nós possamos, em nome dele, anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho, anunciar a salvação. E nós não temos o direito de extraviar a mensagem, negligenciar a mensagem, perder a mensagem, pregar somente o que a gente quer e o que a gente gosta. Não, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Não é o padre maior que a palavra, é a palavra infinitamente maior que o padre. Quando nossa mãe nos dava essa credibilidade, a nossa mãe confiava que nós faríamos o que ela mandou e voltaríamos com o objetivo cumprido. Essa é a nossa missão. Você que é pai, você que é mãe, tem essa missão justamente, e a autoridade de ser o primeiro catequista e o primeiro pregador dos teus filhos. E se você não o fizer, Deus vai te cobrar. E se você não o fizer, Deus te chamará a atenção, porque Deus te deu um bilhete assinado, e assinado com o seu sangue na cruz. É esse bilhete que nos dá a autoridade de sermos mensageiros de uma boa notícia. Pelo amor de Deus, pai e mãe, ensina teu filho a ter intimidade com a palavra de Deus. Os nossos filhos estão se tornando expert, PhD na internet, no iPhone, mas estão totalmente alheios à palavra de Deus, porque os pais negligenciam o bilhete que Deus entregou, e Deus vai te cobrar. Vai. A quem muito foi dado, diz a palavra, muito será cobrado. Ensina teu filho a orar, ensina teu filho a ter amor e respeito pelas coisas sagradas, ensina para o teu filho o caminho da igreja, ensina para o teu filho o amor à Eucaristia, porque você é mensageiro, você é representante do Senhor, você tem um bilhete em mãos. Só que você não vai levar de volta como para tua mãe e teu pai os pães, a manteiga e o leite, não. Você vai levar almas para Jesus. O retorno para o céu é que você um dia possa encontrar a tua esposa, os teus filhos e falar: nossa, a missão foi maravilhosa. Imagina toda a tua família, toda a tua prole no céu um dia, sabendo que você não foi perfeito, mas foi um bom mensageiro. A gente às vezes tem o critério somente racional, capitalista, do empreendedorismo financeiro ou material, para dizer: eu sou um bom aplicador, eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom intelectual, eu sou bom isso. Não, eu preciso também ter critérios e uma autoavaliação espiritual. Eu também tenho sido um bom pregador. Ser pregador não é pegar microfone, não. Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, minha gente. É pregar em casa, é falar com os filhos, é ensiná-los a rezar a Ave Maria, o Pai Nosso. Isso é ser mensageiro. Mas também João Batista, diz o texto, é a voz daquele que grita no deserto. Só Jesus é a palavra, mas João era a voz. Você não é a palavra, eu não sou a palavra. Eu sou padre, e como padre o meu ministério me implica abrir a boca, soltar a minha voz, para que a palavra dele chegue ao teu coração.
Não sou eu quem te salvo, é a palavra dele. Papai e mamãe, se você não abrir a tua boca, se você não evangelizar na tua casa, se marido não evangelizar esposa, esposa ao esposo e aos filhos, namorado e namorada, noivo e noiva, amigos e amigas, se nós não evangelizarmos, nós bloquearemos a palavra, e a palavra precisa sair. É tão interessante isso, porque 1 João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. 14, e a palavra se encarnou e habitou entre nós. Deus era visto como palavra, porque palavra é a grande metáfora da comunicação. Deus é comunicação. Eu só posso entender Deus se alguém me comunicou sobre Ele. Portanto, é urgente que nós não nos calemos. Se você se calar, o inimigo falará na tua casa. Tem muito pai calado, tem muita mãe calada, tem muitos filhos calados, tem muitos casamentos que estão totalmente calados, paralisados, estacionados, estagnados. Mas a voz do sedutor, a voz do mundo, a voz do prazer, a voz do adultério, a voz da pornografia, a voz da traição, a voz de Satanás está sendo eclodida dentro de nossas casas. E aí percebemos, minha gente, justamente isso. Nós precisamos ecoar a voz de Deus, senão a voz do mundo reboa dentro de nossos lares. A grande pergunta é: dentro da tua casa, qual é a voz que predomina? Qual é a mensagem? Nossas casas viraram, muitas delas, um lugar de tragédia, um lugar de pessimismo, um lugar de depressão, um lugar de solidão, um lugar de desarmonia, um lugar de perseguição, um lugar de calúnia, um lugar de difamação. Tem muitas casas que Satanás está reinando faz décadas, porque você está calado, porque você não grita a voz de Deus, do Evangelho, de Jesus, dentro da tua casa, da tua vida, da tua história. Diga-se comigo: eu sou a voz. Eu sou a voz. Só Jesus é a palavra. Só Jesus é a palavra. Olha o texto. É a voz daquele que grita no deserto. Algumas pessoas me procuram para dizer: padre, estou passando por um grande deserto. Padre, eu preciso conversar contigo porque eu estou desesperado. Minha família, meu casamento, minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida espiritual, minha vida psíquica, eu estou passando por um grande deserto. E as pessoas acham que passar por um grande deserto é uma coisa ruim. Não é. Quem te falou que é, é totalmente equivocado. Não sabe nada de Bíblia, nada de Bíblia, nada de Deus. Foi no deserto que o povo de Deus nasceu. Abraão era nômade, vivia no deserto. Foi no deserto que o povo recebeu a lei e a aliança. Foi no deserto que o povo viu os prodígios de Deus, entre eles o maná que descia daquela árvore com resina açucarada. Foi no deserto que o povo hebreu, que o povo de Israel fora guiada por Moisés e Josué, mas ao mesmo tempo ia uma coluna de fogo à frente, conduzindo o povo pelo deserto até chegar à terra prometida, a grande Canaã. Ei, se Deus está permitindo que você passe por um deserto, se você está passando por um deserto, é permissão de Deus, sim. E se você está passando por um deserto, é porque Deus está querendo que você acorde para a vida. Deserto não é lugar de morte, deserto não é lugar de fixar-se, deserto é lugar de passagem. Se você está passando por um deserto,
No deserto, no Antigo Testamento, nasce o povo de Deus. É nesse deserto que o teu casamento está passando, que Deus quer fazer renascer o teu matrimônio. Tem muitos matrimônios depois de 20 anos, 30 anos, 35 anos, depois de anos de deserto, agora estão super maravilhosamente bem. Alguns dizem: padre, fiquei 20 anos casado no deserto, agora há 1 ano estou casado de verdade. Pois bem, você entendeu o deserto. Você entendeu o deserto. No deserto o povo de Israel recebeu a lei. Lei significa mandamento, lei significa norma, lei significa limites, lei significa regras, lei significa um acordo com a moral. Portanto, se você está passando por um deserto, é porque Deus está querendo que você volte aos mandamentos que você e tua família abandonaram faz muito tempo. Mas também no deserto o povo recebeu a primeira aliança. Esse deserto do Novo Testamento, desses tempos que nós vivemos, é o deserto para uma nova aliança em Cristo Jesus. Deserto, o povo viu os milagres de Deus. Já você também verá milagre na tua casa. Teu filho menos rebelde, teu marido bebendo menos e menos chato, uma esposa mais compreensível, um matrimônio resgatado pelo deserto, pelas mãos caridosas e carinhosas de Deus nosso Senhor. Foi no deserto que Jesus teve uma dimensão profunda do Espírito e do próprio Pai. Embora Ele fosse Deus, mas humanamente falando precisou passar pelo deserto. Jesus não foi tentado enquanto Deus, ele foi tentado enquanto homem, para dizer que todos nós somos tentados, mas em Deus nós podemos suplantar as tentações e vencer as provações, essas que você passa todos os dias. Deus está permitindo o deserto para te redirecionar. O deserto é teu. Não peça que os outros percorram por ti. Tem muita gente folgada que quer que o padre percorra o deserto dele, que a madre, que o bispo, que o papa. É você. O deserto é teu, não é meu. Padre, estou passando por um grande deserto, o que fazer? Atravesse-o. Só que eu posso te falar isso, nada mais, nenhuma palavra a mais, sendo honesto e sincero, e objetivo e claro, com clara evidência. Se você está passando um deserto no teu casamento, Deus está te falando alguma coisa, e que já o deserto vai passar, e o milagre que você espera vai acontecer, não do teu jeito, do jeito dele. Uma salva de palmas para ele. Versículo 3. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. Perceberam aí que o verbo preparar, na língua portuguesa, ele está justamente no imperativo afirmativo. Preparai. Língua portuguesa, esse verbo está no imperativo afirmativo. Preparai, é uma ordem. Estou mandando, não estou pedindo. Quando o verbo é imperativo, é uma ordem, é um comando. Só que eu estou com a Bíblia, então eu vou trabalhar o verbo na língua portuguesa, aplicando a teologia bíblica. Então eu posso compreender que isso aqui é um mandamento. O mandamento é: prepare
preparai o caminho do Senhor e endireitai as tuas veredas. Você tem um mandamento lá dentro da tua casa. Você tem que preparar o caminho da tua casa para Jesus entrar, habitar, reinar. Se você não preparar o caminho de Jesus, o inimigo vai entrar pelo colonhão fechado mesmo. E eu te pergunto, você está preparando o teu coração para Jesus chegar? Pai e mãe, você tem preparado a tua casa para a chegada de Jesus? Eu não estou falando de montar presepinho, não é isso não. Eu estou falando de preparar o teu caminho com os valores, com o amor, com o respeito, preparar o caminho com a atenção, preparar o caminho com a misericórdia, preparar o caminho com a adoração, preparar o caminho com a oração, preparar o caminho com o Santo Terço, para que o Senhor possa então adentrar na sua vida e estabelecer morada permanente. Escute, quem está habitando na tua casa ultimamente? Quem? As mágoas, os defeitos, os julgamentos, a solidão, a ausência de diálogo, a agressividade verbal, física, psíquica, moral. Quem que está reinando na tua casa? Entra na tua casa aquele que você permite, que você abre o portão. Então prepare o teu caminho e abra o portão da tua casa, do teu coração, para que Ele possa reinar. Porque onde reina o amor, onde reina Cristo, não tem mágoa, não tem inveja, não tem calúnia, não tem difamação, não tem perseguição, não tem adultério, não tem brigas imbecis, não tem. O mandamento é: prepare o caminho ao Senhor. Mas aí, endireite. Endireitar é porque algo está torto. E essas linhas tortuosas, metaforicamente falando, nos faz lembrar justamente do desvio, do pecado. A palavra pecado na língua grega é hamartion. Hamartiar é uma expressão grega que significa errar o alvo. Há uma frase grega antiquíssima que dizia hamartiar aiskra. E eu então lanço a seta e ela desvia do alvo. Esse é o pecado. Esse é o caminho tortuoso. Nós estamos andando pelos caminhos tortuosos, minha gente, enquanto família, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto sacerdote, enquanto cristão, enquanto filho, enquanto filha, enquanto noivos, enquanto namorados, enquanto casados. É preciso também, como mandamento, endireitar. É urgente a conversão. Olha o 4. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Conversão significa arrependimento. Olha que definição maravilhosa de conversão. Conversão é virar as costas para o mundo e voltar a face para Deus. O que é o pecado? Virar as costas para Deus e a face para o mundo. Para onde você está virado? Virada? Sua família, sua casa. Tem muitas famílias com as costas para Ele e para Deus, mas virado para o mundão. Dentro de casa virou uma profaneidade total. Acabou a sacralidade do casal há muito tempo. Dentro de casa virou uma verdadeira bagunça, porque estamos voltados para o mundo com as costas para Deus. Arrependimento é a única maneira de tocar o coração de Deus, e arrependimento sincero, aquebrantando o nosso coração,
Por isso que conversão é virar as costas para o mundo e voltar-se para Deus. Os meus filhos, consagrar meus propósitos ao Senhor Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já dizia lá no Antigo Testamento Josué. Eu não sei enquanto a vocês, povo de Israel, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, costas para o mundo, face para Deus. Arrependimento nos faz lembrar justamente esse grande tema da conversão. Minha gente, escute muito bem isso. O primeiro domingo do Advento, semana passada, foi o domingo da vigilância. O segundo domingo do Advento, que é este aqui, é o domingo da conversão. Domingo que vem, que é o terceiro domingo do Advento, é o domingo da alegria, até chegarmos no quarto domingo e depois Natal. Essa é a dinâmica que todos os anos a igreja nos ensina. Por isso segunda vela. Mas hoje é o domingo da conversão. Gente, escute bem isso. Não haverá boa notícia, não haverá felicidade, não haverá sucesso, não dará nada certo na tua vida se o pecado continuar resistindo ou persistindo dentro de você e da tua casa. Onde está o pecado, Deus não pode entrar. Por isso que o único meio de que nós possamos então abrir o espaço para Jesus entrar é com arrependimento sincero, honesto do nosso coração. Não para, não quebra, não para. Continua, vai somando, você não se arrependeu, e eu sinto muito, sua vida já está um triz do beleléu definitivo, você vai se lascar feio. Paulo dizia, você que está em pé, cuidado para não cair, e quanto maior for, o tombo vai ser bem maior, bem mais dolorido, e machucado vai ser grande, não no corpo, mas na alma. Portanto, batismo de conversão aqui nos faz entender o arrependimento, a mudança de vida. Não posso viver no pecado. Diga isso comigo, eu não posso viver no pecado. Viver em pecado. Diga assim comigo, onde está o pecado? Onde está o pecado? Deus não habita. Deus não habita. Versículo 5. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Gente, isso aqui é fantástico. Eu vou te falar o contexto dessa frasezinha aqui. Por 400 anos, olha, 400, são 4 gerações praticamente, 4 séculos, 4, Deus se calou. Foi o chamado silêncio profético. Ele não mais falou com o povo. Olha, se é duro a gente conviver com o silêncio de quem a gente ama, quando você precisa de um norte, quando você precisa de uma atenção, quando você precisa de uma palavra amiga, você imagina 400 anos Deus silenciou. Ele só rompeu o silêncio com João Batista, 400 anos depois.
até que essa voz forte gritou no deserto, e essa voz acordou aquele povo. Nós temos um privilégio, porque Deus não vai dormir, não vai mais deixar de comunicar-se conosco, até porque Jesus é a comunicação eterna de Deus conosco. A Bíblia é o livro que nos comunica o tempo todo a vontade do Senhor. Portanto, você precisa acordar. Você precisa voltar para Deus. Você precisa voltar para a tua família. Você precisa pedir perdão para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos e para os teus pais, para os teus avós, os mais idosos principalmente. Você precisa sentar com o teu avô que repete a mesma história o dia inteiro e ouvi-lo, para depois não ficar com remorso derrubando as flores no velório dele ou dela. Por 400 anos o povo de Israel adormeceu. Quanto tempo faz que você está dormindo também dentro da tua casa? Tua casa está caindo aos pedaços, teu casamento está uma porcaria, porque vocês estão dormindo, dormitando. Nem com deserto estão acordando. Por isso, desperta esse João Batista que está dormindo dentro de você. João Batista não é só um personagem do Antigo bíblico, do não é o de fora que vai reformar a tua família, não, é você. Você é o pedreiro, você é o engenheiro, você é o arquiteto, não são os de fora não. Ai padre, eu vim aqui para ver se você arruma a minha casa. Eu não vou arrumar a tua casa, não vou. Não é a minha responsabilidade, é tua, é o teu sacerdócio, é a tua missão, é a tua vocação. Acorda você, meu irmão, acorda você, minha irmã. Não transfira para mim o que é teu. Vai criar esse filho quando? Vai dar atenção quando? Vai pôr no colo quando? Vai brincar com esse menino quando? Aí depois fala, ai, cresceu tão rápido, eu nem vi, lógico, estava dormindo. Dormindo para a bebida, dormindo para as viagens, dormindo para o trabalho. Acordado para tudo lá fora, menos acordado para as coisas dentro de casa. Advento começa dentro de casa, minha gente. Olha agora, lá embaixo 6, João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. Isso é uma coisa fantástica e atraente. João Batista era um cara rude, era um homem arcaico, comia gafanhoto com mel, devia ser uma delícia aquele negócio. Que gastronomia fantástica. Vestia essa roupa de pele de camelo por 2 motivos. Primeiro, porque o deserto durante o dia ele mesmo. João Batista não estava preocupado com a modinha. Todo mundo faz, eu faço também. João Batista não. Se a moda é púrpura, use vocês, eu vou usar aquilo que eu gosto, porque eu sou eu, você é você. João Batista não estava interessado em parecer com o mundo. João Batista estava interessado em parecer-se com Deus. Famílias, não copiem as coisas do mundo, copiem as coisas de Cristo. Ai, minha casa está parecendo a casa da fulana de tal. Nossa, nós estamos igual aquela atriz da novela. Ai, minha casa está parecendo do jogador de futebol fulano. Não!
Minha casa está parecendo com a casa de Maria e José. Minha casa está parecendo com a casa de Jesus de Nazaré. João Batista vestia-se de um jeito único, próprio, singular e irrepetível, porque João Batista não era massa de manobra. João Batista não se massificava. João Batista não era o famoso Maria vai com as outras. João Batista tinha foco, e o foco era Deus. O dia que você focar em Deus, todo mundo vai te achar diferente. E quando alguém te achar diferente, lembre-se, você está no caminho certo. Uma salva de palmas para Deus. E para acabar, versículo 8: eu vos batizei com água, dizia João Batista. Batizava com a água porque João batizava para um batismo de conversão. O batismo pelo Espírito Santo é um batismo que implica mudança interna, de dentro para fora. Vejam vocês que batizar com o Espírito Santo significa aquele que tem muito, que tem a presença do Espírito em si, é aquele que então vai sem medidas doar o Espírito Santo. Tem uma coisa interessante: as pessoas quando rezam, quando oram, falam assim com Deus: Deus, me dá tal coisa. Quer ver? Um exemplo claríssimo: Senhor Jesus, estou aqui ajoelhado na tua presença, no Santíssimo Sacramento, ou no meu quarto. Meu pai e minha mãe estão muito doentes, muito. Estão na UTI. Eu não queria que eles morressem. Cura eles. Aí eles morrem no outro dia. A primeira coisa que as pessoas fazem é: Deus não me ouviu, Deus não me atendeu, estou bravo com Deus, que Deus é esse? Você pediu para o teu ente querido não morrer, ótimo. A sua oração estava de alguma forma ajudando ele a se salvar, e você não viu isso. Segundo, quando você acaba de orar, o Espírito Santo vem sobre você e acontece o batismo no Espírito Santo. É esse batismo no Espírito Santo que vai te manter em pé depois da morte dos teus entes queridos, e isso é milagre, só que você não vê. Milagre não significa que vai curar o teu pai e a tua mãe, mas significa que vai salvá-los. Isso é milagre. Isso é milagre. Só enxerga isso quem tem o batismo no Espírito Santo. Pelo contrário, olhos são apenas carnais e não olhos espirituais, olhos que vê o milagre, o extraordinário. Batizar, do grego bapto, significa mergulhar completamente, submergir. Batizar no Espírito Santo significa mergulhar completamente no Espírito Santo. Nós precisamos de famílias que mergulhem, que sejam submersas no Espírito Santo, famílias que orem com unção, famílias que dialoguem no poder, famílias que se curem, pai que cura os filhos, filhos que curam os pais, marido que cura a esposa, esposa que cura o marido. Padre, dá uma bênção para o meu filho. Dou.
É no batismo do Espírito Santo que nós levantaremos uma família com os mesmos princípios de João Batista. E vou dizer para vocês, e é o que todo mundo está falando que é final de ano: será que 2021 vai ser melhor? Será que 2021... Quem fará 2021 melhor é você, com ou sem pandemia, com ou sem vacina. Para que 2021 seja bom, você precisa do batismo no Espírito Santo. Você precisa de intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que parar de ser cristãos e católicos medíocres, meia boca. Às vezes somos católicos, e eu falo para mim mesmo, católico bunda mole. É urgente que se levante famílias proféticas. Filhos, escutem os teus pais. Marido, escute tua esposa. Esposa, escute o teu marido. Juntos em casa, proclamem, gritem, orem, clamem. Só Jesus é o Senhor, Salvador da minha casa, da minha família. E nós todos queremos um dia ir para o céu como João Batista. A tua família, uma grande salva de palmas.